Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é André Emboaba, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou a Lu, sou astróloga e terapeuta holística. Hoje nós vamos falar novamente sobre autoconhecimento e como pode impactar o nosso dia a dia, né? Quais são as transformações. E a gente chamou aqui a Cristina Mello. Ela é formada em Direito, trabalha na área por muitos anos e no seu caminho de autoconhecimento se descobriu artista. Bem-vinda, Cris. A gente está bem feliz de ter você aqui para contar um pouquinho como que essa trajetória de autoconhecimento te levou, né, para a arte, mas também a ter um dia a dia mais harmônico, a se encontrar em outras coisas do seu trabalho mesmo, né, do que você faz no dia a dia. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Duas pessoas que são importantes na minha trajetória e testemunhas desse processo, ativas, por participarem, por me conhecerem, né? Então, a oportunidade de compartilhar isso, eu já falei um pouco sobre isso também lá no Instagram, falei um pouco sobre esse processo, mas eu acho que aqui a gente pode trocar uma ideia de uma outra forma, né? Como, de fato, foi algo que foi um reencontro para mim. Então, vai ser uma delícia conversar com você. Então pode Bem, começar. Começa a sua falar? história aí, da onde, como começou, como você chegou, né? Como que você começou a olhar para você, né? Qual foi o ponto ali que foi essa virada de chave, né? Que às vezes a gente vive uma vida, você sabe também um pouco da minha história, né? A gente vive aí uma vida no automático, né? Com muitas dores às vezes e que a gente não se dá conta de como lidar com isso. E aí, em algum momento, essa chavinha vira para a gente buscar esse autoconhecimento e buscar algumas ferramentas que possam nos ajudar. E a gente quer que você conte isso para a gente. Tá bom. Olha, eu acho que assim, é um processo que é difícil marcar, né? Falar, nesse dia exato eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu acho que não tem um dia, mas eu me lembro de dias muito importantes que foram dias tristes, dias de sofrimento, dias angustiantes, em que eu pensei, nossa, tem que ter uma saída para isso aqui, não é possível que eu vou ficar sempre aqui enredada nisso e sem solução. E aí eu acho que quando você pede o universo, né, realmente você está aberto para aquilo, o universo fala, então vamos lá, você está aberto? Vamos apresentar algumas coisas para você. E aí eu acho que é um caminho duplo, né? É uma via de mão dupla, assim. Então, quando eu fui buscando, as coisas foram aparecendo também. Então, aí quando você pergunta, alguém comenta algo, aparece um livro, aparece uma indicação de uma terapia, aí você vai indo, né? É um processo que não é imediato, mas começa com uma abertura. Eu acho que a chave vira quando você se abre, né? Aquele momento que você fala, bom, pode ter algo que eu não estou vendo, pode ter algo a mais, pode ter algo diferente, e eu quero ir atrás disso, né? E é irreversível, por mais que às vezes pareça que é uma situação de que você está regredindo, é impossível, porque quando você expande a consciência, não volta, né? Você pode ali ter ações que às vezes não são as que você gostaria, mas você tem percepção disso já, né? Então, assim, aí eu comecei a fazer algumas coisas, eu comecei a fazer terapia floral, depois eu comecei a ler mais sobre vários pontos de autoconhecimento, depois eu fiz constelação, né? Fiz também Theta Healing, né, com a Elu, fiz algumas psicanálises também, faço até hoje. Então, assim, tem várias portas que eu fui buscando, né? Mas a arte especificamente, né, e eu queria falar, né, acho que esse é o interesse aqui, veio numa questão para mim, assim, como eu já estava nessa caminhada de autoconhecimento, eu falei, tá, eu quero fazer algo para mim, não é para ninguém, é para mim. E às vezes eu ouço muito, assim, engraçado, gente, que as pessoas falam, nossa, mas você virou artista com... Eu tenho 38 anos, né, e eu não tenho uma trajetória não tinha uma trajetória nessa área. Não tenho formação em belas artes, não, né? Eu desenhava como criança, pintava, tinha interesse, gostava de ir a museus, exposições, mas uma coisa que não é muito diferente do que muita gente tem, já fez, né? E alguém me perguntou assim, nossa, mas quando você desenhava era algo incrível? Eu falei, não, era uma criança desenhando, né?
Então, assim, mais uma criança criativa. E eu acho que a criatividade, ela sempre está dentro da gente e algumas pessoas esquecem disso. Então, a criança tem menos filtro, menos julgamento, e ela vai lá e só faz. E aí, quando eu me vi com medo do julgamento, e aí isso é uma coisa do autoconhecimento, eu falei, nossa, eu gostava de desenhar. Então, resgate de um gosto, de uma coisa que eu gostava de fazer, né? Então, assim, eu tive que olhar para mim e falar, o que eu fazia? O que eu abandonei, né? E também nessa coisa, quem eu sou, né? Tirar um pouco das camadas que eu construí e voltando naquilo que era um gosto, uma coisa que eu achava prazerosa e que podia ser só isso também, né? E aí, quando eu falei, tá, eu acho que eu vou começar a desenhar. E foi engraçado, porque eu queria desenhar só com carvão, a carvão, né? Usando carvão. Porque eu vi num livro do Dostoiévski, umas ilustrações a carvão. Eu falei, carvão é legal, interessante, né? Aí eu falei, eu gostava de desenhar. Vou comprar um carvão. Carvão é baratinho, né? Um pedacinho de carvão, R$ 5. Vou comprar um carvão. Não queria nem investir, nem queria gastar nisso, porque eu achava que não é que não merecia, não valia a pena, não queria, sabe, me dedicar. Olha o tanto de julgamento, né? Não vou gastar porque não vai dar certo, não vou mostrar porque não vão gostar. Todos esses julgamentos ali pairando. E aí eu comecei a desenhar com carvão e comecei a compartilhar. Não, e aí, bom, tem um ponto que é a chave aqui, que quando eu peguei a folha de papel branca, um carvão na mão, e falei, o que eu vou desenhar? Eu me deparei com todo o medo de me expressar ali. Eu falei, nossa, eu tô com medo da folha de papel, eu tô com medo de não ficar bom, eu tô com medo de... E outra, eu não tenho nada para desenhar aqui, não é possível, sabe? Então, foi muito interessante, que foi um processo bem terapêutico mesmo, de falar, nossa, olha isso, né? É só uma folha de papel. Eu moro sozinha, então ninguém ia ver o desenho. Eu podia simplesmente jogar no lixo. E eu tava com medo. E aí, quando eu percebi isso, eu fiz uma escolha, que isso eu acho que também vem do autoconhecimento. Eu fiz uma escolha de falar, não, o medo está lá, então é para lá que eu devo ir. Tem alguma coisa que eu preciso olhar, né? E aí eu comecei a falar, então, já que eu estou com tanto medo, eu vou desenhar e vou mostrar todos os desenhos que eu fizer, sem tirar nenhum. Todos que eu fizer, eu vou mostrar, né? E aí tinha um grupo de leitura com amigas e tal, onde a gente lia Dostoiévski na época. E eu peguei e falei, bom, vou mostrar para as meninas, gente, ó, desenhei isso aqui, me lembrou a parte do livro. E elas começaram a dar feedback sobre isso. Legal, ó, que bacana, sabia que você desenhava, aqueles comentários assim. E aí, outros julgamentos, né? Porque às vezes eu mostrava um desenho e eu tinha 5 comentários. E às vezes eu mostrava um desenho e tinha 1 comentário. E aí você já começa, aí comecei a publicar no Instagram, às vezes tinha mais likes, outros tinham menos likes, às vezes alguém comentava que gostava. Então, ou seja, o julgamento também foi mudando, né? Antes era um julgamento meu, de que eu não conseguiria, de que não ficaria bom, depois começou a ser o julgamento do outro, de que aquilo não seria tão bom e tal. E mesmo que fosse bom, por que eu estava desenhando aquilo e para que eu estava publicando aquilo? Então, como se fosse uma evolução, assim, como se fosse uma mudança, né, disso. E aí, eu novamente percebi e falei, olha, eu estou com medo do julgamento do outro agora, então vou continuar publicando. E aí, como essa sincronicidade, que eu acredito demais, nunca falha, uma amiga falou, nossa, que legal, adoro seus desenhos, tem alguma coisa aí. E foi bem um dia que eu não tinha desenhado nada, tinha um tempo que eu não estava desenhando, meio que tinha parado. E ela falou, nossa, faz tempo que você não publica nada, tem alguma coisa nos seus desenhos, não para de publicar não para de... Bem naquele momento que eu precisava ali de uma forcinha, sabe, assim, continua. E aí eu falei, então tá, que legal, aí eu continuei. Passa um tempo, isso tudo, gente, eu tô contando a história com bastante detalhe, mas foi um intervalo de meses, né, foi de janeiro a abril, 4 meses só. Só que eu queria mostrar que isso vem de um processo, não é que acordei e virei artista, sabe? E eu lembro, Cris, que a gente fez um mapa que eu falei, cadê a arte aqui, né? Desse seu mapa? Cadê? Vamos estressar, vamos fazer alguma coisa. Você não. Não tem nada disso. Não, nada de arte. Então, é muito, louco, e né? é isso, né? Tipo, tá aí, a gente
em algum momento pode acessar ou não, né? Então, perfeito você falar que é um processo, não é... Ah, acordei, hoje resolvi, né? Engraçado, né, Lu? A gente pode acessar ou não. É legal você falar isso, porque eu escuto muito assim, quando eu começo a contar essa história para alguém, geralmente eu escuto assim, não, mas eu não tenho talento. Não, você é uma artista, tal, mas eu não tenho talento. E é o que eu falaria antes, entendeu? Se alguém falasse, não que todo mundo vai virar pintor, não é isso, mas eu falo, a criatividade está dentro da gente, que a gente pode acessar de uma forma ou de outra, uma preferência ou com outra, né? Eu preferi esse caminho porque preferência, mas tá lá, né? E tirando esse tanto de julgamento, né? O que será que a gente vai acessar? É isso que é o mais bonito, eu acho, da história. Porque eu descobri coisas sobre mim que eu não sabia. De fato, assim, né? Eu falei, nossa, não é só descobrir coisas sobre meu emocional, eu descobri habilidades, eu descobri preferências, eu descobri, sabe, uma trajetória. E não é uma fuga, é um encontro, porque a fuga é para te salvar de algo, e o encontro é realmente para te reconectar com o seu eu mesmo, com o que faz sentido para você, né? E como foi desse jeito, eu tenho certeza que foi um encontro, entendeu? Porque foi essa coisa de ir percebendo, de começar aos poucos, de parar e voltar, de fazer por mim, né? De falar, eu vou fazer por mim isso aqui. Não vou mostrar para ninguém. E eu mostrei por conta de perceber que eu estava com medo, mas não foi para, eu vou lá, as pessoas vão me achar inteligente, vão me achar artista, vão me achar isso. Então, foi muito honesto, né? Esse processo para mim mesmo. Então, eu sei que foi esse encontro. Então, não tive dúvida na hora que eu tive que tomar ações, assim, quando a coisa começou a acontecer mesmo no campo matérico, assim, de vender obra, de não sei o quê. Preciso abrir uma empresa. Eu não tive dúvida. Eu falei, é isso, preciso abrir uma empresa. É isso que precisa fazer para vender, eu vou fazer, porque eu sei que foi um encontro, sabe, honesto com uma coisa minha. E aí, uma amiga, voltando lá na história, a amiga pegou e falou, até aí era só desenho, né? Aí ela falou assim, nossa, você gosta tanto, tal, eu pinto. Por que você não pinta? Por que você não tenta? Aí eu falei, não sei, não quero criar uma demanda, não quero que se vire mais uma coisa para me preocupar, porque na minha área, né, direito, eu trabalho bastante, eu tenho muita demanda, tenho muitos projetos, eu fiz mestrado, fui chefe, fui líder, então, assim, foi algo que bem forte na minha vida, que ocupa bastante meu tempo e que eu já acendi, já fiz várias coisas que eu queria fazer. Então, eu pensei, nossa, acho que eu estou num momento mais de voltar para mim, isso aqui é para mim, acho que eu não quero criar essa demanda. Mas aí ela me convenceu com uma frase muito simples, que às vezes o mais importante é simples, né? Acho que quase sempre. Ela disse, é gostoso misturar as tintas. Sabe? Pode ser simples, pode ser só misturar tinta, entendeu? Pode ser menos, entendeu? Aí eu disse... E aí eu comecei a misturar as tintas. E aí, outro fato engraçado para mim dessa história é que eu estava com tanto medo de criar uma demanda, de não sei o quê, que eu comprei um kitzinho infantil de 2 telinhas desse tamanho, assim, e uns kitzinhos e tal, de 5 potinhos desse tamanho de tinta, 2 pincéis, assim. Eu não cheguei na loja e falei, agora eu sou artista, então eu vou comprar a melhor tinta, uma tela desse tamanho, eu vou alugar um ateliê, sabe? Foi bem... Quero misturar tintas, deixa eu testar isso aqui, deixa eu ver como é que é. E aí, no 25 de abril de 2021, né, seja um ano e meio quase, eu pintei minha primeira tela. Eu pintei minha primeira tela no meu aniversário, por isso que eu lembro bem a data. E aí, girassóis e tal, uma referência bem assim, né? Não sei nem o que eu tô fazendo, mas eu lembro do Van Gogh, eu gosto de girassol. E aí é interessante, porque eu falava, nossa, me falta repertório, né? Eu não estudei arte, história da arte, será que eu posso pintar, né? Mais julgamentos, mais coisa e tal. Mas aí eu falei, vou só fazer.
vou só fazer e depois eu vou vendo. E é engraçado que depois, quando eu fui mais para frente, eu resolvi fazer cursos e tal. E aí eu escutei muito isso, assim, é muito importante o tempo de ateliê, muito importante o tempo de mão na massa, que o artista ele cria a sua identidade fazendo. O repertório é importante para ele dialogar, mas é fazendo. Não adianta você estudar tudo e não estar lá, né, fazendo. Na ação que você se constitui ali, né, cria a sua identidade. E eu falei, nossa, então eu estava fazendo certo. Porque foi isso, eu só comecei a fazer. E eu fiquei meses só pintando sem. Falei, não queria estudar. Falei, não quero estudar, não quero fazer curso. Eu não quero ninguém me dizendo que o jeito que eu estou fazendo está errado. Eu quero fazer. E aí foi indo. E aí depois eu comecei a achar aquilo gostoso mesmo. Criei o Instagram mesmo para ir publicando tudo. E foi indo. E algumas pessoas começaram a querer comprar. E aí eu comecei, falei, acho que eu preciso estudar um pouco. E eu fui estudando conforme a demanda. Preciso aprender a preparar uma tela. Aí eu estudei isso. Preciso aprender como fazer, passar verniz. Qual verniz que usa? Estudei isso. E depois eu fui lá na frente, fiz um curso, fiz outro, e fiz um curso sobre planejamento artístico, e aí a coisa foi, eu entendi que seria o caso de expor. Porque como eu... Até um sentimento, assim, eu queria compartilhar com vocês. Eu sentia que era como uma represa que tinha ficado com as comportas fechadas muito tempo. Então, quando aquilo abriu, era muita energia ali para sair, sabe? Então, assim, eu não tinha outra escolha. Eu pintei muito, entendeu? Assim, números de obras, telas, muito, 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 muito. E a minha casa se tornou uma galeria, assim, hoje ainda é, né? Então, eu tenho, sei lá, mais de 40 obras aqui em casa, entendeu? E já vendi um monte também. Então, assim, e eu continuo produzindo, né? Mas no começo era mais forte isso, porque é como se eu falasse, ninguém vai me conter, porque eu preciso colocar isso em algum lugar, assim. E é engraçado, porque eu falava, gente, onde isso estava, né? Onde que isso estava? O que mais será que tem aqui que eu não sei, né? Que eu possa acessar. Então, te Deixa dá uma eu, sensação até de autonomia, né? deixa eu falar uma coisa. Fala. Gente, eu fui na exposição da Cris faz uma semana, duas, talvez. E eu já fiz e fui em várias exposições, né? Já viajei muito nessa vida, aqueles programas de turista mesmo. Já vi obras riquíssimas, maravilhosas. Mas talvez por a gente ter alguma conexão de cliente, né, terapeuta, não sei se é isso. Quando eu entrei naquela sala, algo mexeu tão profundo comigo, porque eu estava falando para a Ilu antes, né? Eu não sei descrever as sensações que eu tive com os seus quadros. Foi uma sensação corporal, de mexer comigo, de me emocionar, como se eu estivesse dentro, como se eu fizesse parte daquilo. Era uma coisa que conectava tanto ali, né, que era... Eu falava, gente, sensações mesmo, sabe? Falei, gente, o que está acontecendo, né? Parecia que eu entrei dentro de um campo, mesmo um campo artístico, de cores, de... Tanto que tem um quadro que são passarinhos. Eu falei, gente, não são passarinhos, são fadas, né? Porque era assim que eu sentia, apesar de, né, deixar claro que era um pássaro, para mim eram fadas, porque era como se eu tivesse adentrado a um bosque, que são talvez os bosques que eu imagino no meu inconsciente quando alguém faz uma meditação e fala, vai para o lugar, e eu sempre tenho muito colorido desses bosques que eu vou, muita flor, muita cor, né? Eu gosto. Então, assim, Cris, é aquilo que essa menina falou lá atrás, sabe? Essa sua amiga tem algo no seu desenho, né? E isso te estimulou. E eu assim, como, né, participante disso ali, ativa, fui lá, eu vi pessoalmente, eu toquei, eu pus a mão, né? Falei, gente, olha a textura disso, né? Eu toquei ali. Meu marido, que nem é ligado nessas coisas, ele falou, gente, olha esse quadro, né? Ele falava, olha a textura disso, tem uns quadros com umas texturas muito incríveis, né?
E eu me conectei mais com os bosques, que são mais suaves, assim, não tem essa textura tão, né, exuberante, mas tem uma outra coisa por trás. Eu teria comprado todos os quadros, né, naquele momento ali, de tão tocante que foi. Eu cheguei a derramar lágrima mesmo, de emoção, de falar, gente, o que está acontecendo nesse lugar, né? Esse lugar, esse campo da sua arte. Então, assim, maravilhoso. Assim. Só queria falar porque eu Fiquei tô aqui emocionada. emocionada. Também tô. E eu queria conectar com as pessoas, entendeu? Depois que eu fui entendendo por que eu estava fazendo aquilo, primeiro foi uma conexão comigo, né? E depois com as pessoas. Então, quando eu queria fazer exposição, eu pensava, para que eu quero fazer uma exposição mesmo, gente? Tem minha profissão, tem um monte de coisa para resolver na minha casa, sabe? Mas eu queria me conectar com as pessoas, e foi muito sincero isso. Então, quando os desafios apareceram, né? Porque fazer uma exposição não é fácil, assim, não é tão simples quanto parece. Eu sempre voltava para isso. Por que eu quero fazer isso mesmo? Eu quero me conectar com as pessoas. E era muito forte isso em mim. Então, quando eu escuto isso que você está me falando, daí eu fico, nossa, então consegui, Conseguiu. né? Consegui conectar. Alguém conseguiu entrar nos bosques, né? O tema, como você falou, são os bosques imaginários, né? Então, que é o que está na minha cabeça, está na sua, o que a gente pode ter em comum, né? E de quem se permitir entrar Uhum. nos bosques. Então, aí, quando eu escuto isso, eu falo, alguém entrou nos bosques. Perfeito. Eu achei curioso, Cris, que... Nossa, muitas coisas, eu preciso falar. Que quando você estava falando, né, eu pensei muito no Van Gogh, justamente, porque ele se descobriu totalmente entregue para a arte muito tarde também, né? Ali a gente até brinca, foi o retorno de Saturno dele. Ele se descobriu artista com 30 anos, mais ou menos, né? E que ele foi começar a buscar essa como uma forma até terapêutica, porque ele tinha várias questões psicológicas, né? Não que alguém propôs de uma forma terapêutica, mas, enfim, dava vazão para toda aquela energia dele, né? E ele produziu muito mais obras do que artistas. Em um ano ele produziu, né? Você sabe que ele produziu muitas obras. Eu estava justamente olhando aqui quantas obras ele produziu em 2 anos. Não achei, e você estava falando Van Gogh, nem o Girassol do Van Gogh. Achei curioso. Mas é interessante pensar isso, né? Que todo mundo tem aí dentro de si uma expressão pessoal que precisa sair. Não necessariamente para virar artista, né? Mas que quando a gente coloca essa expressão, a gente vai descobrindo por conta própria esses medos que você falou, mas até essa relação de uma parte sua que está se conectando com o outro. Então, na astrologia, imagina que tem a área da vida da casa 5, que fala sobre os hobbies, né? Que fala sobre essa expressão nossa, é a área da vida dos filhos. Né? Então, é uma expressão que precisa ser vista. E a partir do momento que você tem orgulho dessa expressão, ela vai para o coletivo, ela vai para o lado oposto. E o coletivo se deslumbra com aquilo e tem um contato com aquilo, né? Então, é um servir esse entrar em contato, é criar um vínculo do pavão, que o pavão abre as penas para mostrar, olha o que eu tenho, né? Que é importante. E a gente tem vergonha, né, de falar que é importante se mostrar os próprios talentos, sejam eles quais forem, para ter um contato com algumas pessoas, para ter esse vínculo, para ter as sensações que a Andrea teve, que pode ser com várias plataformas, né? Não precisa ser só arte, pode ser um canto, pode ser uma poesia, pode ser uma conversa mesmo, um pensamento que alguém teve. Mas tudo que você trouxe, essa energia que você fala, né, que precisava sair. Às vezes a gente tem tanta energia e a gente fica aí, é como se fosse uma energia parada, né, que vai apodrecendo ali e vai dando depressão e vai dando uma sensação de vazio mesmo, porque essa energia não está indo para onde tem que ir, né? E a arte pode servir para isso. Então, não só na questão de virar artista, mas terapeuticamente na arte-terapia, é fazer por fazer, sabe? Essa coisa de gastar o material, né? Tipo, ter um caderninho de desenhar por desenhar, assim. É desenhar por desenhar. Né? Pintar por pintar. Sim. Já faz muita diferença. Misturar as Nossa, tintas. que legal. Eu adorei essa Misturar frase. as tintas. Misturar as tintas, Coisa mais linda isso. E você vê, a nossa sociedade cobra muito, né? Às vezes essa questão da excelência, eu acho. Então, eu não posso só pintar, tem que ser uma pintora excelente. Eu não posso só desenhar, tem que ser
E aí eu me vi, assim, aí essa coisa mais, às vezes, um pouco desse campo de psicanálise e tal, de performar algo excelente, né? E aí, quando você tira aquilo, pode até ser que seja excelente, mas você não tem obrigação de ser, né? E aí eu acho que isso vem bem. Eu adorei essa questão da casa 5, eu não tinha conhecimento sobre isso, Elô, que faz todo sentido sobre o servir, né? Porque às vezes até se fala isso no meio artístico que a obra já nasce com alguém destinado a ela, né? Então, alguém está ali precisando, querendo aquilo. E se você não coloca isso no mundo, está faltando, né? É como se você deixasse de servir, você tem algo ali Lindo, para lindo, lindo. servir e você está deixando de. Elu, Lindo. a Elu, então, imagina, Elu deve estar assim, tá vendo, Andréia? Tá vendo? Porque eu tenho 50.000 planetas na casa 5, e ela sempre fala, precisa ir para alguma coisa da arte. Eu, que arte, amiga? Eu não tenho dom para nada. Coisa É que não de precisa arte. ter dom, não precisa ter dom. Precisa Né? fazer só Só quando a precisa gente tem muita coisa fazer, é nessa área da muito. vida. E aí a Cris traz nesse entendimento, né, que está ali. Né? Eu levo para o mundo ou não levo, né? Uma escolha. E aí, o que eu escolho? É isso. Nossa, isso é bem forte, né, gente? Eu tô aqui pensando muito, Nossa, é muito forte. dando um monte de insight aqui. Cris, você sabe que para o Jung, ele fez uma análise de quadro, né? Assim, ele comentou Guernica, do Picasso. E aí ele foi linchado, porque para o Jung, tudo que a gente expressa, tudo, dá para ser analisado pela psicanálise, né? Então, tudo ele vê ali uma parte do inconsciente, e dá para ver, né? E aí ele fez análise do Guernica pela perspectiva psicológica do Picasso, que faz muito sentido quando você lê e você sabe a vida do Picasso, como foi o fim da vida e tal. Ele falou que não ia mais analisar nenhum quadro, porque, né? Ok, vocês querem analisar arte pela pincelada? Vocês querem analisar arte só pelo impacto das cores? Tudo bem, né? Mas é exatamente isso que você traz, se a gente for refletir. O quanto que, quando a gente mostra uma parte nossa, a gente está, de alguma forma, possibilitando que a outra pessoa se cure, talvez, né? Se cure no sentido, assim, que quando fala cura, parece que é... Não, mas que fala, nossa, tem alguém que entende, tem uma energia aqui que teve uma vazão através desse quadro. Eu não precisei pintar para ter uma vazão, alguém pintou, né? Tem um contato ali de uma parte nossa do inconsciente. E não estou falando isso para as pessoas começarem a analisar a sua obra como a né? Chegar lá o psicanalista, arte-terapeuta, analisar a sua obra. Usou mais vermelho? Não, não. O que mais interessa é o que você fala sobre a obra, né? O que você como artista sente e o que a gente, como a Andrea, foi lá na obra e sentiu. Isso é o mais importante, né? Do que alguém analisar racionalmente. Mas é pensar que esse contato aí, ele realmente possibilita que a gente entre em contato com sensações que estavam deixadas de lado, né? E elas vêm à tona e trazem uma transformação, trazem informações para a gente, né? Nossa, E é muito. isso, porque A aí, resposta. né, só pegando a Elu, porque é isso, né? Eu tive sensações ali que eu não sei, eu nunca senti. Eu não sei de onde veio. E era uma coisa, como eu digo, não tem palavras. Era uma emoção diferente. Não era uma emoção do amor ou de uma conexão maior divina, que eu já tive algumas aí, quando, né, nos meus treinamentos, nas minhas coisas. Era algo diferente mesmo. E assim, é isso, eu não consigo realmente pôr em palavras, mas eram sensações corporais de algo que estava ali que me fazia emocionar, né? Que me fazia sentir algo muito bonito, muito gostoso. Falava, que lugar é esse que eu nunca experimentei? Era algo muito novo para mim ali, tá? Era diferente, muito diferente das sensações que eu já tive em vários acessos que eu já tive, né, a oportunidade de ter. Então foi muito especial mesmo. É isso que a Ilu está falando, né? De você poder levar isso para a gente, né? Levar isso para o outro. Não só você, qualquer tipo de expressão, como a Ilu falou, né? E a gente ter essa oportunidade de se conectar com isso, né? As pessoas conseguirem expressar e a gente conseguir conectar. Legal. É interessante Eu me essa lembrei aqui, construção. Pode falar.
Pode falar, pode falar. Não, é interessante pensar nessa construção, né? Você foi pelo caminho do autoconhecimento que foi te levando, você foi tendo Uhum. várias, vamos dizer, vários potinhos, né, que você foi jogando nessa alquimia, e chegou a um ponto que você falou, tem que ir, vai na arte, vai sair. E aí isso virou um processo autoterapêutico, mas no sentido, assim, de autoafirmação mesmo, né? De descoberta da identidade pessoal. E isso acaba fazendo você a se aprofundar em outras coisas nesses processos de autoconhecimento, quando você vai para as terapias, né? Quando você volta com os É. quadros, enfim, né? Então é muito importante esse caminho, porque muitas pessoas começam na arte direto, e como artistas, elas descobrem curas, e aí elas vão para o processo de autoconhecimento, né? Eu já tive uma professora que, com uns 30 anos, ela estava num processo de relacionamento abusivo e tal, e ela saiu desse processo, saiu do trauma, aprendendo a pintar aquarela, e ela virou um monstro da aquarela, entendeu? Assim, tipo, reconhecida lá fora e tal. E ela foi muito rápido também, foi tipo, em questão de um ano, ela foi nesse processo de pintar, 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 e aí toda a expressão dela tá ali nas ilustrações que tocam as pessoas e tal. Então, e aí ela foi procurar se cuidar de outras formas, né? Então é muito Uhum. interessante esses caminhos que a gente pode fazer para entender essa expressão pessoal e como ela realmente nos leva, entre aspas, para um equilíbrio, né? Para o dia a dia, que a gente fica falando de equilíbrio e parece uma coisa, só equilíbrio, tá bom, mas é um dia a dia mais, né, mais em paz com a gente mesmo. Pode falar, Cris, por favor. Nossa, tantos insights aqui. Eu me lembrei um pouco, até que eu perguntasse para vocês, né? Parece, assim, eu tenho uma sensação que está tudo direcionando para aquilo, sabe? Então, assim, o caminho às vezes pode ser um pouco diferente, mas parece que tem uma força concêntrica ali, gerando, te voltando para aquilo, para esse autodescoberta, para esse encontro, para essa expressão, né? E quando você não vai ter consequência, porque tem uma força ali te jogando para esse caminho, né? De se encontrar. Então, não é punição, é consequência mesmo, é ação e reação, né? Se você tem energia, ela precisa sair, né? E aqui, aí eu queria perguntar para vocês, eu acho que quem se descobre terapeuta também, né? Não sei, eu acho que vai percebendo, assim, nossa, eu tenho isso, eu tenho esse caminho, eu gosto, não sei, deve ter também algo em comum nessa descoberta desse lado seu, né? E aí eu queria comentar uma frase do Mondrian, que é uma postura de humildade, que o artista tem que ter uma postura de humildade. E aí fez todo o sentido que você falou, Elo, do servir. Qual é a postura de humildade? É no sentido de que ele é um canal. Então, essa força, essa energia, não sei o nome que quiserem dar, mas é algo que você pode colocar no mundo, né? E ele é um canal para se colocar isso no mundo. O artista é um canal. Acho que o terapeuta também é um canal também para isso acontecer. Então, essa forma de, se você interrompe esse canal, além de você não estar servindo, né, para isso, essa energia, essa conexão chegar em alguém, talvez você também vá adoecendo, né, vá deixando de ser, ou até essa postura de falar, não, mas eu acho que todo mundo tem talento, todo mundo tem criatividade, eu não. Não sei, às vezes não é humilde. Parece uma fala humilde, mas te coloca na posição de tão ruim que você chega a ser especial. Nossa, eu sou tão ruim que eu sou especial por ser a pessoa sem nenhum talento, sem nenhuma expressão, sem nenhuma criatividade. E aí eu me pergunto o quanto disso não é rigidez, de achar que a criatividade é assim, de achar que para ser um terapeuta tem que ser assim, para achar que, né, para ter talento, sucesso, não sei o que tem que ser assim. Isso vai muito em encontro com a constelação, em vários aspectos, né? Até a gente diz, da visão sistêmica, que quando você não aceita um elogio, você também está sendo arrogante, né? Às vezes é difícil a gente compreender essa concepção, mas é uma realidade. Se eu estou dizendo que você está linda hoje, só agradeça. Imagina, que isso, né? Porque você ali está se colocando num lugar de maior, você não está aceitando esse elogio, né? E vai exatamente de encontro a essa colocação que você colocou agora, dessa coisa, né, de, quem sou eu para
pintar? Ou quem sou eu para cantar? Quem sou eu para dançar? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas é uma armadilha também da nossa personalidade, do nosso ego, né? E é inconsciente. Então, sim, é uma arrogância, né? E também se colocar no lugar de vítima para ser visto, muitas vezes, né? Querer chamar a atenção. Se eu não sou boa em nada, quem olha para mim? Como eu vou ser vista? E aí é uma forma também de vitimismo de chamar a atenção, no meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista como terapeuta. Até porque eu já estive muito nesse lugar da vítima, né? Quem lê aí meus e-books sabem disso. Eu fiz essa... E ainda, às vezes, tenho que me policiar para não entrar nesse lugar. Né? E é isso que a gente fala do autoconhecimento. Não é que você se liberta de tudo, você tem um autoconhecimento de quem você verdadeiramente é, dos seus pontos fracos ali, né? De toda a sua história de vida, de como você sobreviveu. E aí, quando você se pega nessas armadilhas do seu ego, você fala, opa, peraí, aqui eu estou sendo vitimista, por quê? Né? Como é que eu saio daqui? E quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue observar, consegue buscar uma ajuda. Elu, estou precisando de uma sessão aí, que o negócio aqui não está bom, não, né? E aí a gente vai se autocuidando de alguma forma, né? Ou através das terapias, ou através de exercícios, ou através de dinâmicas que a gente aprende a fazer sozinha, e assim vai. Mas você está completamente certa, para mim. Elu, deixo com você. Não, é pensar muito que essa questão da arrogância, né? Acho que é o Gaspareto que às vezes fala isso, né? Que quando a gente, por exemplo, eu não vou aparecer nessa reunião porque, sabe? Não, quem sou eu para aparecer nessa reunião? É uma energia muito assim de querer controlar o resultado, né? Ele brinca muito com isso e terapeuticamente a gente observa mesmo algumas coisas que podem ser. E é pensar que, gente, de verdade, todo artista que eu conheço, e não precisa ser artista, tá? Mas pensar que todas as pessoas que eu conheço que têm aí um talento e estão muito felizes com esse talento profissional, teve um momento de muito esforço e a arte inclui isso. O esforço no sentido de praticar, pincelada para saber o que você quer colocar para fora, né? Não necessariamente se encaixa em algo que a sociedade espera, né? Então, essa coisa da humildade que você falou, Cris, eu percebo muito. A tinta faz isso com a gente, mais do que o lápis e o grafite, na minha humilde opinião, né, de alguém que pratica, porque o grafite, você controla, você tá ali, tem um contorno, a tinta você coloca no papel, às vezes ela fala, não vou fazer o que você tá esperando, se vira, né, aí você vai, mexe, vai, você fala, tá ok, vamos lá, tá saindo aqui alguma coisa, envolve uma percepção dos sentidos que a gente está perdendo cada vez mais, né? O sentido do olhar, do tato, e eu acho que nesse ponto eu reforço aqui o quanto que arte terapeuticamente, mas qualquer expressão artística ela pode fazer a gente entrar em contato com o nosso corpo muito mais do que ficar absorvendo arte, né? É lindo ir no museu e sentir tudo que a Andrea falou, eu amo ler quadrinhos, amo ver filmes, né? Amo, mas quando você faz, você consegue estar muito mais consciente do seu corpo, essa é a tendência, né? Desses movimentos ali, não para ser perfeito e controlar o resultado, mas para entender realmente, assim, essa extensão, né, nossa, que além da mente, a gente está tão mental, né? E eu não sei se você percebe isso, Cris, o quanto que essa percepção corpórea encaixou coisas das terapias dentro de você. Muito, Tipo, olha, o muito. medo está aqui, olha, isso está saindo na mão, tá ali na tinta, né? Sim, incrível. Nossa, parece que está adivinhando as coisas que eu queria falar e não estava lembrando. Porque eu estava lembrando de, assim, que é um flow, você entra num ritmo meio que de meditação ativa, né? Então, e aí, o esporte faz isso, por isso que não há rigidez no onde você vai se expressar, não necessariamente vai ser na arte, mas o corpo entra como um fator muito importante mesmo, e eu já comentei isso com pessoas próximas, assim, que eu já pintei em momentos ótimos, que eu estava muito feliz, estava ótima, que eu queria muito pintar, já pintei em momentos que eu estava triste, e eu falei, ai, nossa, não tô bem, não tá legal, vou pintar. E independente de como eu comecei a pintar, esse que é o ponto.
eu chego sempre num ponto de flow, que é aquele ponto de tô só pintando, e a minha única preocupação é se eu vou colocar mais amarelo ou não, ou se tento esse pincel aqui ou outro. Então, aí realmente é. E o corpo entra muito nisso, né? Porque eu já cheguei a ficar pintando por horas sentada, e depois é claro que eu tive uma dor nas costas muito grande, sentada no chão, né? Sem encosto e tal. Por quê? Porque eu estava tão conectada ali com o fazer o corporal que o meu próprio corpo ali eu não estava nem percebendo que eu estava tão estendendo como, sabe, o pincel era meu braço, eu estava totalmente, né? Então depois eu tive uma consciência, olha, preciso observar, né? Que aí vem aquela coisa do flow, que eu não consigo exprimir isso com outra palavra, não sei se vocês tiverem alguma sugestão, mas é essa coisa do fluir, né? Você está ali e vai. Quando você medita, também chega uma hora que você também só vai, né? E deixa os pensamentos irem e voltarem, tá tudo bem. Então, eu acho que o corpo realmente tem uma parte corporal muito importante do fazer. Por isso que eu falei do negócio da ação, né? Fica ali, vai fazendo, né? E depois, bom, se... Então, assim, algumas pessoas me pediram para dar aula, né? Eu não dou aula, pelo menos não por enquanto, não sei de nada, gente, eu não falo mais nada. Senão eu não vai falar assim, você viu no seu mapa que tem aqui? Bom, aí a pessoa fala assim, você me dá aula? Eu fiquei só eu, né? Sei lá, não sei. Não tenho tempo, não sei lá. Aí eu fiquei pensando, mas se eu fosse dar aula, o que eu ensinaria? Eu acho que um exercício que eu faria, que eu falaria para a pessoa fazer, seria faça qualquer desenho sozinha, não, sei lá, se você não morar sozinha, fecha a porta do banheiro, se for o caso, por 5 minutos, sabe? Esteja segura de que ninguém vai realmente entrar e ver o seu desenho. Se resguarde sobre isso. Pronto, tá no lugar sozinho, tá com a porta trancada, tá só você? Desenha qualquer coisa. Sem celular, não tira foto, não compartilha com ninguém. Olha aquilo. Olha o que aquilo tem para te dizer. E depois se desfaz, sabe? Tem fogo, joga fora, rasga. Porque eu acho que começa com essa liberação do... É só uma folha de papel, sabe? E se eu te garantir que ninguém vai ver, você desenharia? Você faria? Ah, eu faria, sabe? Então, não, tu faz. Seria mais ou menos assim. Um exercício de desapegar dessa coisa do julgamento, né? Desapegar das paredes do museu, né? Sim. Ai, perfeito, Cris. Acho que está na hora da Posso gente fazer já umas começar a indicações de encerrar, né? livros? Eu Pode, separei Pode, 2 claro. livros aqui para por indicar. favor. Um que é muito sobre... Acho que vocês conhecem, que esse livro bem conhecido, que é O Caminho do Artista. Excelente. Uhum. Que a Julia Cameron, ela fala bastante sobre arte e expressão, mas eu acho que serve para qualquer tipo de tentativa ou ideia de encontro consigo mesmo, sabe? Eu acho que é super Uhum. legal. E esse outro aqui, que são as 7 leis espirituais do sucesso, Do do Deepak Chopra, Chopra. que eu acho que é bacana, porque é uma das coisas que ele fala bastante, uma das leis é sobre aceitação, de que tá, sabe? Então, quando a tinta não quer ir, é isso, sabe? Acho que faz parte do processo você... Tá bom, a tinta não quer ir, o que eu vou fazer depois, né? E até meu processo artístico é muito isso, assim, eu pinto várias telas ao mesmo tempo, algumas eu demoro meses para pintar, outras dias, e meio que vou deixando as coisas acontecerem. E aí depois eu volto e tal. Então, menos resultado e mais fazer. Cris, gratidão Perfeito. imensa, foi incrível, né? E a gente vai ficar aí com essa sua sugestão maravilhosa. Simplesmente faça, trancada no banheiro. É exatamente o que eu falo para os meus clientes, assim, não tenho tempo. Se tranca no banheiro 5 minutos, ninguém vai ouvir. Vai lá e faça, né? Basta fazer, né? Basta começar, se expressar, seja como for, né? Aqui é só uma sugestão que a Cris trouxe para nós, uma sugestão linda que a gente pode tomar ou não. Acho que é isso. Gratidão, querida. Foi uma honra mesmo ter você com a Gratidão, gente. Cris. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pela oportunidade. E, por último, assim, eu esqueci de falar algo que, assim, eu acho Claro. importante, que pelo menos a minha experiência, né? Se posso falar da minha,
que mesmo depois de ter encontrado esse caminho, né, esse reencontro ter acontecido, as terapias não se tornaram dispensáveis, pelo contrário, elas ganharam um upgrade. Então, quando eu vou fazer alguma terapia, eu percebo que eu tenho mais consciência sobre o que eu estou ali buscando naquele momento. Acho que outras portas vão se abrindo, né? A gente vai se permitindo ali encontrar outras faces né, e acessar outras coisas também. E parece que que não tem limite, né? Então, como é sempre possível, né, melhorar e fazer coisas diferentes, inovar e encontrar, e descobrir coisas sobre nós, encontrar essa luz interior, né? Então, as terapias vêm para integrar isso. Então, eu acho que é como se fosse um ajuda o outro, né? A arte ajuda lá e a terapia ajuda aqui e vai indo. É uma troca. É uma troca constante de energia entre nós todos. Elu, gratidão sempre pela essa parceria desse podcast. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigada.